Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 8 de junho. Hoje comemora-se o dia do citricultor. São agricultores que trabalham especialmente no cultivo de frutas cítricas, especialmente o limão. Parabenizamos a todos. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir o pastor Levi Porto de Moraes. Ele foi um dos conferencistas do 26º Simpósio da Família, promovido pelo EMAC, Igreja do Calvário. Também você ouvirá ainda, ao término deste programa, o conjunto coral da Igreja Assembleia de Deus, que esteve participando do 101º aniversário do coral Roberto Rey de Cali, da 13 de maio. Portanto, este programa, especialmente preparado para você, trará edificação para a sua vida e também crescimento espiritual quanto aos cuidados que nós devemos ter para com a família. Devo lembrar a todos que nós estamos na contagem regressiva. Sim, no próximo sábado, dia 13, e no domingo, dia 14, a nossa igreja estará realizando a festa de celebração do nosso jubilamento, bem como também o jubileu de ouro do conjunto Embaixadores de Sião, especialmente convidado da cidade do Recife. Lembrando que o conjunto Embaixadores de Sião, pela primeira vez, foi convidado por este que vos fala para visitar a cidade de Campina Grande. Então estaremos celebrando juntos esta festa de jubileu. No sábado pregará o pastor Calvino. O culto terá início às 19 horas. Inclusive, nós providenciamos um estacionamento provisório de frente à igreja. Estará isolado ali para que você que venha participar do culto de jubilamento não tenha preocupação quanto ao estacionamento do seu automóvel. No domingo pela manhã, o presbítero Carlos Bonina, da nossa congregação da cidade de Tavares, estará ministrando a palavra e teremos uma manhã de louvor, de adoração, de ações de graças. Portanto, você não pode perder. No domingo à noite, o encerramento, estará pregando o pastor Walter Vandilson, da Igreja Congregacional, aqui do Dinamérica de Campina Grande. Ele é o vice-presidente da Aliança e estará, portanto, conosco naquela ocasião. Você não pode perder. Antes de nós ouvirmos o pastor Levi, queremos orar por você que está conosco, por sua família, para que Deus abençoe e fale ao seu coração nesse momento. Pai, nós queremos te apresentar cada família que está conosco. Pedimos-te a tua bênção sobre o que vai ser transmitido, no sentido de que a tua palavra ela não volte para ti vazia, conforme nos diz as Escrituras. A tua palavra jamais voltará vazia, antes fará aquilo que te apraz. Abençoe a cada lar, cada família, cada coração e fala-nos através agora do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra na carta de Paulo aos Efésios. Foi o texto que nos foi proposto. Carta de Paulo aos Efésios. O capítulo é o capítulo 4. Efésios capítulo 4, 2 versículos. O versículo 31 e o versículo 32. A palavra de Deus nos diz assim. Preste bastante atenção, nós vamos falar dentro do tema que nos foi proposto. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na leitura destes 2 versículos. Nos diz assim a palavra de Deus: toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Antes, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você pode dizer amém? Nós sabemos que existem muitos assuntos e muitos temas
que estão diretamente ligados ao ser humano. Como ser social, é comum estarmos em círculos, e desses círculos haver relacionamentos. Se os irmãos prestarem bastante atenção, eu sempre gosto de dizer isso, principalmente quando eu estou trazendo palestra para casais, que o nosso Deus, do Gênesis até o Apocalipse, nós não vemos nenhuma palavra que seja tão forte, que seja tão arraigada, que seja tão intrinsecamente ligado ao nosso Deus, que não seja relacionamento. Queridos, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, Ele poderia ter necessidade de qualquer coisa que tivesse, menos de se relacionar, porque Ele é tudo, em todos, por todos e para todos. Ele é autossuficiente, Ele é autodidata, Ele é o autor da fé, Ele é o consumador de todas as coisas. E uma coisa que me chama a atenção é que Deus sempre, desde o jardim, quando Ele pega um bolinho de terra, bolo de barro, e Ele faz um homem, Ele diz para a humanidade, através de Adão, que Ele quer ter com aquele homem koinonia, comunhão, relacionamento. Por que nós dizemos isso e temos como afirmar? Se você abrir o livro de Gênesis, dos primeiros capítulos, eu e você vamos ver todos os dias, pela virada do dia, quando Deus passeava e caminhava e conversava com Adão. E o que é isso, se não for relacionamento? A arte, ou o poder, ou o prazer de relacionar-se, ele está no DNA do ser humano. Porque Deus, no mais profundo do seu DNA, existe algo chamado relacionar-se, estar junto, conhecer. E partindo disso, e olhando para o tema que nos foi proposto nessa manhã, e algo muito interessante, que quando nós falamos de relacionamento, nós começamos com ele desde cedo. Quer ver uma coisa? A primeira pessoa com quem nós nos relacionamos quando nascemos são com os nossos pais, em específico com a nossa mãe. Há um relacionamento tão íntimo, e é interessante, eu estava estudando, e eu não sei se os irmãos já viram, a neurociência, ela já diz que um filho, ainda quando ele tem 40 anos de idade, ainda existem células e neurônios do seu DNA no corpo da sua mãe. E se isso não é relacionamento, eu não sei o que dizer. Você já prestou atenção que ninguém conhece melhor o filho do que os próprios pais e do que a própria mãe? Nós o conhecemos profundamente, porque eles foram gerados por nós. E uma coisa que me chama a atenção em relação à questão de relacionamento, daqui a pouco nós vamos falar sobre a mordomia desse relacionamento, é que eu não sei se você já teve alguma experiência, quem é pai ou mãe aqui, muito interessante. Quem aqui nunca viu a esposa grávida e conversou um pouco na barriga da mãe? E eu lembro-me que quando a Adriana estava grávida, tanto de Natan como de Lívia, eu gostava às vezes de ficar cantando e conversando perto da barriga de Adriana. E quando eu cheguei no hospital, que principalmente Lívia, quando eu cheguei, entrei na sala onde a Adriana estava e olhei, eu disse Lívia, e ela fitou os olhos. Não porque ela estava me procurando, mas porque era comum aos ouvidos de Lívia a minha voz. É comum aos ouvidos de Deus a sua voz. É comum aos ouvidos de Deus o desejo de relacionar-se comigo e com você. Aí Deus cria Adão e se relaciona com Adão. Mas aí Deus vê que não era bom que o homem estivesse. Aí Deus faz Eva.
E o que me chama a atenção é que todos nós pensamos que Eva veio do barro, né? Mas Eva não veio do barro como Adão veio. Eva veio de uma parte melhor. Eva veio do lado. Não foi criada de terra, de barro. Eva foi criada da costela. E esse criar e tirar da costela fala que foi feito de uma pessoa que já existia. Adão já era dotado de sentimentos, de vontades, de desejos, porque Deus o criou por completo. E quando Deus pega Eva e tira de Adão, Ele não está criando outro ser, Ele está separando a mesma carne. É por isso que Ele diz assim: deixa o homem o pai e a sua mãe, e junta-se, e une-se, porque é como se Deus tivesse lá do Éden separado aquilo que mais tarde vai se tornar novamente uma única pessoa. Você já pensou nisso? Já parou para pensar como é que Deus é maravilhoso? Porque se Deus tivesse pego do barro e feito Adão, e tivesse pego outro pouco de barro e tivesse feito Eva, eram duas coisas distintas, não. Mas Deus fez questão de tirar Eva de Adão. E Ele disse: esse aqui é o quê? É osso dos meus ossos e carne da minha carne. É por isso, irmãos, que é inexplicável o amor que nós sentimos pelo nosso cônjuge. E uma coisa que me chama mais atenção é que quando nós perdemos o nosso cônjuge, vai embora 50% de nós, a metade vai embora. E é interessante ainda que nós nascemos numa família e nosso cônjuge nasce em outra família, às vezes em outra cidade, em outro estado. Quem é casado sabe disso, né? A outra família tem uma forma de agir, de ser, de conversar. Tem família que o povo fala alto, como lá em casa. Não dava certo eu morar em apartamento. Eu já tinha sido expulso pelo menos umas 15 vezes do condomínio. E tem família que fala bem baixinho, né? Quase não escuta. Lá em casa, meu Deus, quando o papagaio começasse a falar e gritar para o Natan, como ele fica gritando, e começasse o barulho dos rignex, e Lívia subindo escada e descendo escada, e eu gritando e chamando Lívia, lá do escritório, a Adriana me chamando para almoçar, os vizinhos dizem: olha, pega essa família, isola, vai ficar bom lá no isolamento, lá do outro lado da cidade. Já tem casa que é um silêncio, né? As pessoas falam bem baixinho, dá trabalho para falar. Tem gente que é muito tagarela, já prestou atenção? Tem gente que fala pelos cotovelos e tem gente que quase não fala. Tem gente que sobe facilmente aqui no púlpito e a minha esposa disse que ia convidar ela para orar. Se você me convidar, eu saio, corro. Porque existem temperamentos. Isso é uma mordomia que Deus nos permitiu, de sermos diferentes. Mas essa diferença nos complementa. Já prestou atenção? Que ninguém procura alguém exatamente igual a ele para se casar. No meio do casal, um tem gosto de uma coisa, outro tem gosto de outra, né? Um gosta de uma mulher mais branquinha, outro acha bonita a moreninha, outro acha bonito o baixinho, outro acha mais bonito o homem alto, outro não gosta de quem faz academia, outro gosta de quem faz academia. Uns dizem que é dos carecas que elas gostam mais, outros dizem que não. O fato, irmãos, é que Deus nos criou com intelecto, com desejo, e deu-nos a mordomia de termos algo muito interessante que nos chama arbítrio, o direito de arbitrarmos sobre a nossa vontade. Tanto é que nós escolhemos aquela pessoa a quem nós vamos amar e vamos passar o resto da nossa vida juntos. E a gente começa a olhar para uma pessoa, e aquela pessoa olha para nós, e nós nos interessamos, namoramos e casamos, e aí começa a mordomia do relacionamento. O que é mordomia? Quando nós falamos de mordomia, nos vem logo em cena, não sei se os irmãos pensam assim, alguns filmes que nós assistimos de mansões suntuosas e uma pessoa que está ali para tomar conta daquela mansão, para servir ao dono da casa. Pois bem, mordomia
eu até citei isso aqui, coloquei, eu queria ler para você, é a responsabilidade, presta atenção, nós vamos falar sobre isso agora. Mordomia é a responsabilidade de administrar corretamente. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: mordomia é administrar corretamente. Diga isso para ela, diga: mordomia é administrar. Agora diga assim para ela: tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Você entendeu o que é mordomia? Mordomia, ou ser mordomo, é administrar corretamente. Fábio é mordomo de Lourdes, e Lourdes é mordomo de Fábio. Levi é mordomo de Adriana, e Hélio é mordomo da sua esposa, e a sua esposa é a mordoma de Hélio. Isso não é lindo? Por que isso? Porque Deus colocou nas minhas mãos a responsabilidade de administrar corretamente a vida e o futuro, e o estar junto no que nós chamamos de família, com a minha esposa e os meus filhos. Nós começamos sozinhos, e Deus é muito sábio, irmãos. Quando nós começamos como casal, preste atenção, quem aqui é casado, ou é viúvo ou é viúva, e já foi casado, você vai entender o que eu vou dizer. Já prestou atenção que os primeiros meses são meses muito fortes, muito cheios de novidades, muito cheio de muitas coisas, de adaptações, e a gente, nessa adaptação, a gente começa a ter erros e acertos. São mais erros do que acertos, mas como é o início de tudo, a gente vai levando, e a gente começa agora a não mais ver o nosso cônjuge como aquela namorada que a gente ia lá na casa dela 2, 3 vezes na semana, né? Ou vice-versa. Nós começamos agora a ver uma pessoa que vai estar ao nosso lado 24 horas. Irmãos, vamos convir. Não é fácil viver 24 horas com uma pessoa que é totalmente diferente de você. Porque uma coisa, nós nos encontrarmos uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes na semana na igreja, e acharmos que somos uma bênção. Mas é mais difícil quando nós convivemos 24 horas com aquela pessoa, e nós começamos a descobrir, depois que nos casamos, que o nosso relacionamento vai precisar de 2 coisas que são básicas, mas vai ter momentos em que vai faltar: comunicação e perdão. Vai faltar, pastor? Vai ter momentos que sim. De livre e espontânea vontade, ou que não seja de livre e espontânea vontade, vai ter momento na vida do casal que vai haver discordância. Por quê, pastor? Porque é normal, porque nós somos seres, e que é humano é passivo de erro, que é humano é passivo de queda, que é humano é passível de irar-se, sim ou não? Alguém já se irou aqui? Alguma vez na sua vida? Outro dia eu estava escutando uma palestra para casais, e o pastor disse assim: olha, irmãos, me perguntaram se eu já discuti com a minha esposa. Eu disse: às vezes, e às vezes eu me arrependo porque não matei de madrugada. E por que ele disse isso? Ah, pastor Levi, por que ele falou isso? Porque existem momentos na vida do casal em que nós passamos por lutas e por muitas dificuldades, e eu falo especificamente do casal, porque estamos aprendendo, principalmente no início do relacionamento, a nos comunicarmos, não apenas com o corpo, porque o casal também se comunica com o corpo, e eu não estou falando de relacionamento conjugal em relação à questão de sexo. O casal se comunica entre olhares. Você alguma vez já olhou para o seu esposo e já viu que ele não estava gostando de alguma coisa, só a forma dele olhar para você, sim ou não? Quem é a esposa aqui que já sabe quando o esposo não está satisfeito, só em olhar para ele? E é irmã Adriana seu nome, né, irmã? Não tem como esquecer seu nome. Ele me é muito peculiar, viu?
Quem sabe se a irmã Adriana não já olhou para ele e disse: Hélio não gostou, mas ele não falou nada, mas eu conheço ele. Ele não gostou. E vice-versa, sim, irmão? Por que isso? Porque o tempo de convivência nos traz fatores distintos no que se toca em relação de comunicação. A comunicação, ela não precisa às vezes ser verbal. Às vezes um olhar. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Lá atrás, que tem mais de 50, 60 anos. Às vezes não precisa os pais dizer nada. Só precisava olhar. Passou, olhou, já entendeu. Não volte, não vai ser bom. Não vai dar certo. E nós também entendemos e conhecemos quando a nossa esposa está bem e quando dá certo. O fato é, queridos, que a vida de um casal, a vida de uma família, ela é pautada em cima de comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Como é que eu vou me relacionar com Deus se eu não me comunico com Ele? Há como se relacionar sem se comunicar? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não converso com Ele? Se eu não escuto Ele através da palavra? Como é que eu vou saber qual a vontade de Deus para a minha vida se eu não tenho vida diária com Ele? Como é que eu vou saber o que é que a minha esposa gosta se eu nunca perguntei? Como é que ela vai saber o que eu gosto se eu nunca perguntei? E existem coisas que são interessantes, é coisas simples, mas se não houver a comunicação para que se chegue a um consenso, aí vem o que se está no limiar entre comunicação e perdão. E ali no meio está uma palavra escondida, intrínseca, que se chama discórdia ou discussão. Entre comunicação e perdão, quando não há diálogo, há discussão. São duas palavras que estão ali, juntas, caminhando entre as duas coisas. E quer ver como é interessante? Se cada casal aqui pudesse contar uma história engraçada, ou até mesmo do seu relacionamento, eu diria: isso é verdade. Quando eu casei com a minha esposa, irmão Hélio, nós fomos morar numa casa muito pequenininha, tão pequenininha que se chamava Embrião. E eu não sabia que a minha esposa gostava de dormir com luz acesa. Mas a minha vida toda, até os 27 anos, eu dormi com a luz do meu quarto apagada. O senhor já tinha dito para a Adriana, pastor Levi? Não, eu nunca tinha dito isso para ela. Nos casamos e na primeira noite nós fomos para casa. E chegou a hora de quê? De dormir. E na hora de dormir, eu fui lá e apaguei a luz. Vou dormir bem. Só tinha um quarto, viu, irmãos? Aí deu um tempinho, quando eu estava começando a me concentrar para dormir, eu vi quando a luz acendeu. Eu pensei, o banheiro era dentro do quarto, suíte. Eu disse: ela foi no banheiro, já volta e já apaga. E deu 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5, e a luz acesa. Eu abri o olho, olhei para ela e ela no paraíso. Me levantei de pontinha de pé. Eu fui lá e apaguei a luz, ela abriu o olho. Eu digo: é automático. E ficamos a noite quase toda assim. Eu acendia, ela apagava, eu acendia, eu apagava, ela acendia, eu apagava. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador que esteve conosco, para que amanhã continuemos ouvindo a continuidade desta palavra ministrada pelo pastor Levi Porto de Moraes. Mas nesses instantes finais, eu quero lembrá-los que no próximo sábado, dia 13 e domingo, dia 14, estaremos em festa. A Igreja do Calvário estará realizando culto em ações de graças pelo nosso jubilamento. Também contaremos com a participação do conjunto Embaixadores de Sião, que na ocasião estão também celebrando o Jubileu de Ouro, 50 anos na estrada louvando a Deus. Portanto, você não pode perder. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto coral da Assembleia de Deus de Campina Grande. Desejamos a todos um dia e uma semana abençoada.